Despertar deve fazer no máximo para poder expandir a essas rádios a nível do país. Porque, afinal de contas, estamos a ver que essa democracia está sendo espalhada em todo o ponto do país através dessas rádios que têm abertura a toda a gente. A Rádio Despertar é que está a dar um tempo suficiente para poder as pessoas ouvir a realidade que se passa. A meio ao olhar desdenhoso, a mais ousada mídia ao serviço da verdade. Por tudo quanto ouvimos e vimos sobre este julgamento, nos pareceu que certos jornalistas da nossa praça agem apropriando-se do direito de cometer crimes de abuso de liberdade de imprensa na maior das impunidades. Para estes jornalistas e para aqueles que neste tribunal os apelidaram de colegas, Rádio Despertar, 91.0 FM, uma boa frequência. Entre opiniões divergentes e factos contundentes, buscamos o ponto de equilíbrio. Análises profundas e debates esclarecedores. Agora, no ponto de equilíbrio. Sejam todos bem-vindos a mais um Ponto de Equilíbrio. Estamos a caminhar para o final do mês de abril. Ou seja, estamos a consumir o quarto mês. Avizinha-se o quinto mês e o mês dedicado ao trabalhador. Estamos de volta com a mesma vontade de sempre. Este é o Ponto de Equilíbrio. E vamos aproveitar o tempo e vou começar por saudar os meus convidados, mas antes disso, saiba que trabalha para si neste dia o António Fastos, a Claudemar da Costa, está também o Celestino Chivela e na assistência técnica a cuidar de toda a estética sonora desta casa de rádio está o René Agostinho e a voz que vai estar consigo é de Horácio dos Reis. Mais uma vez, sinta-se saudado. Agora sim, chegou a vez de saudarmos os nossos convidados. Comece por si. Chiplique Eduardo, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Boa tarde a si, boa tarde ao Dr. Custódio. Não sei mais se alguém esteja aí, ou está aí no estúdio. Aos ouvintes. Estamos a aguardar pelo Dr. Joaquim Jaime. Teremos também o Frei Angalo, que acredito que deve ser por questões da agenda. A Igreja Católica está de luto, faleceu o Papa Francisco e naturalmente deve estar com a agenda apertada. Hoje em Roma já se conhece de forma objetiva o calendário das exéquias e naturalmente o Frei deve estar envolvido nisso, mas acreditamos nós no meio do programa poder aparecer e continuamos também a aguardar pela entrada do José Gama e aqui no estúdio, como já disse, continuamos a aguardar pelo jurista Joaquim Jaime. Explica, vamos ao seu ponto de abertura, o que é que quer refletir connosco, o que é que andou a pensar? Já na antecipação, estou preocupado com a era após João Lourenço. Penso que seria bom, ou antes, no final do seu mandato, propor à Assembleia Nacional uma lei de amnistia relacionada aos crimes com molduras penais superior de 12 a 15 anos. Porquanto estamos a assistir, durante essa gestão, atropelos a vários princípios de propriedade pública, a questão das prioridades que estão muito viradas para a apropriação do erário e, efetivamente, para a sua sobrevivência política, podia fazer essa carta, jogar essa carta. E a lei da amnistia poderia ajudar, porque alguns dos crimes, como corrupção, peculato e outros, são aqueles relacionados ao exercício das funções públicas. E, portanto, seria preferível, seria bom, estaria já a pensar para ter um descanso depois dos seus 2 mandatos, diríamos um pouquinho mais tranquilo,
em relação à imputação de responsabilidade criminal. Porque há um dado interessante, que nós não estamos tendo ministros ou servidores públicos em exercício pleno de funções a serem indiciados em crimes, a existirem aberturas de processos, de julgamentos. Há uma prática Isso não seria política um ato reiterada entre... Isso não seria um ato de confissão? E acredito eu que não haverá da parte de quem está no poder, especialmente do presidente João Lourenço, de reconhecer que estão a cometer alguns uma prática jurídica e atos política ilícitos. que a pessoa é só indiciada quando terminar o mandato. Horácio. E como isso é prática reiterada entre nós e o partido no poder que tem esta prática, então aqui a cautela aconselha a partir para uma lei, apresentar uma proposta de lei da amnistia para salvaguardar a sua era, porque senão vamos ter, o que é que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com José Eduardo dos Santos. Porque o combate à corrupção devia ser feita também com titulares em exercício de funções, conforme acontece em outros países. Porque a sensação que fica é que os titulares atuais são santos, quando na verdade não o são. O exemplo prático e muito recente é sobre a questão da compra das bandeiras. O ministro veio desmentir o que era indesmentível. Portanto, o plano de contratação anual é baseado no Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado foi aprovado pela Assembleia Nacional. E o plano de contratação pública anual é uma forma de materialização daquilo que é o orçamento. Quando ele chega a Benguela e faz aquele desmentido e uma completa desvalorização do trabalho jornalístico que foi feito, obviamente indica, num país sério, virada mesmo ao combate à corrupção, independentemente de quem esteja a exercer o poder, podia começar, no mínimo, um inquérito para se apurar essa situação. Então, como a prática é depois de deixar o poder, o aconselhável, então, é partir para uma proposta de lei da amnistia. Aí sim salvaguardaria a sua era. Doutor Custódio, o que é que andou a pensar? Olha, essa semana foi recheada de muitos acontecimentos assim marcantes, né? Mas eu destaco aqui uma matéria que foi publicada por um dos... Está me ouvindo? Sim, perfeitamente, estamos a ouvir. Ok. Destaco aqui uma matéria que foi publicada por um dos semanários aí da capital, que tem por base a publicação dos inquéritos de emprego, dados do INE, relativamente Acho que estou vendo um ruído. não sei, o doutor não tem aí algum receptor aberto, não tem? Não tem. Ok, vamos a isso agora, vamos? Pois, dizia eu então que tanto dados relacionados a indicadores de emprego e desemprego publicados pelo INE relativo ao quarto trimestre do ano passado, né? Esses dados tanto são assustadores e revelam que tanto apenas 14 em cada 100 pessoas em idade ativa no nosso país têm emprego formal. A idade ativa começa a partir dos 18 anos, porque nos termos da lei, em regra, né, é a idade que cada um de nós começa a trabalhar. E os dados também dizem que nós temos um número total de cerca de 18 milhões, tanto acima de 18 milhões de pessoas em idade ativa no país, e apenas 2 milhões e meio de pessoas, 2.563.730, tenho aqui os dados, de pessoas que trabalham de maneira formal no país. Ou seja, são pessoas que têm contrato de trabalho, pagam a segurança social, tanto contribuem para o Estado, né? E que nós temos mais de 10 milhões de pessoas em Angola a trabalhar no setor informal.
Portanto, isto é muito grave, porque se nós levarmos em consideração que a maior parte da população angolana é jovem, cerca de 60%, e desses 60%, mais de 50% deles estão em idade ativa, e muitos deles, infelizmente, mais de 10 milhões. Ora, 10 milhões de pessoas na informalidade. Nós estamos a falar aí cerca de 25% do número total da população angolana, percebe? E, em certa medida, isso significa dizer que nós, os angolanos, não estamos a produzir. Os índices de produtividade e de geração, tanto de renda, para o crescimento da economia, para o desenvolvimento econômico do país, em Angola, é muito incipiente. Em outras medidas, a meu ver, e aqui é uma forma também de rebater as declarações que foram prestadas pela própria ministra do MAPTES, em sede da reunião do CIPRA, que foi realizada a última semana, inclusive que foi evada aí de muitas polêmicas, é que nós, infelizmente, por mais políticas que o Estado diz estar a agizar, no domínio da formação técnico-profissional, sobretudo, ou eventualmente no domínio da formação universitária, a grande verdade é que os resultados, do ponto de vista prático, são muito incipientes, na medida em que maior parte da população, sobretudo os jovens angolanos, encontram-se na informalidade, se não estão a produzir. Daí que muitos de nós estamos a ir embora, estamos a abandonar o país. Ora, é preferível eu ir trabalhar estão a abandonar o país, a ministra diz que já não fazem falta. Hoje abriu-se um debate. Quer dizer, uma declaração como essa da ministra, sinceramente, daria exoneração, porque se a maior parte... E eu tenho uma amiga que chegou de Portugal há pouco tempo, e ela contou-me essa experiência. Logo que ela chegou cá no Sumba, ela ligou para mim e disse: meu filho, a senhora, ela disse: meu filho, eu observei algo no avião que a mim me assustou. Eu perguntei o que foi. Ela me disse: olha, quando eu fui, o avião estava lotado de jovens. E os jovens confidenciavam no avião, dizendo: olha, é preferível nós irmos embora, sairmos de Angola. E quando eu voltei, a contrário do senso, o avião foi completamente vazio. Percebe? Então, assim, esse é o fenômeno que nós estamos a viver em Angola e que deveria demandar, por parte de quem governa, uma reflexão muito profunda. E é interessante que nessa conferência, nesse café CIPRA, estiveram aí representados, eu diria assim, maior parte da população que representam os jovens. É a ministra da Educação, é a ministra do MAPTES, é o ministro da Juventude e Desporto, e é o presidente do CNJ, do CPJ, perdão. Então, assim, do CNJ. E aí nós vimos um conjunto de argumentos completamente vazios, inclusive o próprio ministro também da Juventude e Desportos, né? Um conjunto de argumentos que completamente dissociados da realidade do país. E, portanto, eu acho que a pergunta que todos nós deveríamos fazer, ou deveríamos fazer para concluir é, efetivamente, para onde é que nós estamos a conduzir o nosso país. Nós estamos a conduzir o nosso país, sinceramente, para a beira do abismo, à beira do caos. Porque, veja, para concluir mesmo, se estamos a dizer que Angola tem 10 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, estamos a dizer que essas pessoas não recolhem para a segurança social e, portanto, não estão a garantir a reforma na velhice. E a pergunta que fazemos é, amanhã, quando essas pessoas deixarem de estar, deixarem de estar na idade economicamente ativa, a pergunta é, quem é que há de sustentá-los? De onde é que o país tirará dinheiro para sustentar essas pessoas amanhã, quando elas forem velhas, uma vez que elas não estão a recolher, não estão a contribuir para a segurança social, ou seja, não estão a contribuir para a garantia da própria reforma. Portanto, essa é a reflexão que devia demandar do país inteiro. Muito obrigado. E foi bom esta reflexão, até porque esta reflexão se coloca para aqueles que efetivamente vão viver. E o dia que tivermos uma população envelhecida... É verdade, nós não vamos estar aqui para sempre. Onde virá a fatura. E agora vou saudar aqui no estúdio, acaba de chegar o Dr. Kim Jaime, para o seu ponto prévio nesta edição. Dr. Kim Jaime, seja bem-vindo. Boa tarde, Horácio dos Reis. Boa tarde aqui o meu companheiro, o Manuel José, Dr. Chipelica e o Dr. Custódio lá do outro lado da linha. O que é que andou a pensar? O seu minuto de reflexão? A essa altura, a notícia máxima é a da morte do Papa. E no domingo fez uma aparição pública
mesmo não sendo católico, eu tinha muita simpatia pelo Papa. Um Papa dos pobres, dos humildes, um Papa ecumênico que procurou romper com aquelas divisões seculares que haviam entre as várias correntes religiosas. O Papa que procurou demonstrar que acima das nossas diferenças todos eram filhos de Deus e eram o mais importante. Papa que veio pedir desculpas pelos crimes sexuais praticados pela Igreja Católica, permitiu a responsabilização criminal dos padres envolvidos nesses atos e a reparação das vítimas aí onde foi possível. De facto, a Igreja Católica perde o seu pastor e a humanidade perde um grande homem virtuoso. Eu não sou católico, mas me solidarizo com os católicos e tinha muita simpatia pelo Papa Francisco. Muito obrigado. O nosso convidado especial da edição de hoje é o Dr. William Tonel. Dr. William Tonel, seja bem-vindo. E o seu ponto prévio para, antes de passarmos para o tema principal, queríamos ouvir de si. Seja bem-vindo. Para já, Horácio, saudar-lhe, saudar os colegas do painel e o auditório da Despertar. De facto, a semana foi quente em incidentes. Desde logo, a buçalidade argumentativa de 3 governantes secundados por um mirim quando dirigiram ataques abjetos contra cidadãos angolanos que não perdem os seus direitos constitucionalmente consagrados por estarem no exterior do país. Por outro lado, é preciso que o CIPRA faça uma gestão correta da imagem das pessoas quando tiverem que abordar questões sensíveis do país. Este país é habitado por pretos, negros, mulatos e brancos. A maioria é preta. É lá onde estão os 20 milhões de pretos pobres. Os outros 15 ou 12 estão distribuídos pelos negros que estão no poder e que continuam a escravizar a maioria preta e os mulatos e brancos. Todos nós, das diferentes cores, temos os mesmos direitos e deveres. Mas não há direito de o CIPRA escolher 3 governantes, todos da maioria, secundados por um menino, e atentarem contra os pobres, dormir debaixo da ponte. Ora, não são quadros. Quem destes elementos, de facto, tem moral ou idoneidade moral para criticar aqueles que vão com fundos próprios, que nunca roubaram dinheiro público, como estes senhores cínicos, que têm os filhos a estudar em Portugal, a viver em Portugal, a desconhecerem o rio Kwanza, o Quevo, o Lungebunge, porque conhecem só o Tejo e o Guadiana. Então, quem são estes senhores, na verdade, para atentarem contra nós? Depois, outra bestialidade que foi um comunicado do Ministério da Comunicação Social e Tecnologias dizer que não há guerra em Cabinda, num total desconhecimento. Mas depois, mais uma vez, a falta de comunicação do Executivo, apresentam marionetes dizendo que são da FLEC. Ora, então, existe guerra em Cabinda ou não existe? Mas existe uma guerra social provocada pela má governação, pela má gestão em Cabinda. Temos a eleição de um homem que, desde que chegou à CNE, que é alvo de processos internos na CNE, acusado de corrupção, de roubo, de bens públicos que nunca devolveu, contra alguém que foi perseguido até a morte. Quer dizer, nós assistimos em Angola agora, ou é a transferência da guerra de mais velhos para os filhos, ou é perseguir até a morte.
tal como morreu Eduardo dos Santos, também morreu Agostinho Santos. Concorreu às eleições para provimento do cargo de presidente da CNE e houve suspeição que beneficiou o Manuel da Silva Manigo. Para concluir, com Dr. William. um processo judicial para concluir. Podemos falar um pouco mais tarde. Mas vamos Temos falar, então o falecimento de uma pessoa que eu conheci pessoalmente, tive o privilégio, não era meu amigo, era um conhecido. Conhecemos-nos no meio de Buenos Aires, a saída uma vez de uma homilia, e tomamos o mesmo assento num autocarro. E a partir daí houve uma saudável relação de conhecimento do angolano e do argentino, e fez-me espécie agora, ao ver as últimas imagens da sua peregrinação, a olhar para os seus pés, porque ele privilegiava muito no seu sacerdócio os pés, porque lavava tal como Francisco de Assis, que ele adotou o nome. São um par de sapatos que eu conheci com ele na Argentina. Ele deve estar com esses sapatos mais ou menos há 40 anos. Portanto, ele demitiu-se dos sapatos dos papas. Os sapatos dos papas são vermelhos e ele é o primeiro papa que prescinde desses sapatos. Muito obrigado, muito obrigado. E agora vamos entrar no prato principal. Vamos falar hoje sobre a inviabilidade da alternância dentro da legalidade viciada e instituições capturadas, até onde os angolanos estão dispostos a lutar sem romper a paz. Hoje o ponto de equilíbrio se desafia, portanto, a viajar por este tema e, como os ouvintes sabem, um ponto de equilíbrio olha para esses temas de forma muito aberta e busca encontrar caminhos e ajudar para as reflexões. A independência das instituições e a legalidade democrática deveriam ser alicerce de qualquer nação que se pretende livre, justa e equitativa. No entanto, a nossa realidade desafia este princípio quando as leis são desenhadas para manter o poder e as instituições se tornam extensões dos interesses de um grupo. A alternância deixa de ser um processo natural da democracia e passa a ser uma miragem. Este debate se impõe porque estamos diante de um cenário onde a esperança de mudança convive com o medo da instabilidade. O povo angolano tem mostrado maturidade, resistindo à tentação da violência, mesmo diante de frustrações sucessivas. Mas até onde vai a paciência coletiva? Até que ponto é possível continuar a lutar por justiça e liberdade dentro de um sistema fechado sobre si mesmo? A paz conquistada em 2002 foi e continua a ser o bem precioso. Mas será que manter a paz significa silenciar a crítica, acomodar a injustiça ou aceitar a internização do poder? Ou será que, pelo contrário, a paz verdadeira exige coragem para reformar, para ousar, para romper com a lógica da dominação, travestida de legalidade? Este é o ponto de equilíbrio que queremos encontrar hoje entre a sede da justiça e a defesa da paz, entre o desejo de mudança e o risco de ruptura, entre o grito do povo e o silêncio das instituições. Convidamos todos a refletirem conosco com respeito, coragem e responsabilidade, porque o futuro de Angola não se constrói com medo, mas também não se constrói com destruição. Vamos juntos procurar caminhos. E convido a si, Dr. William Toné, sendo convidado para olharmos para este desafio que nós hoje queremos refletir. A inviabilidade da alternância dentro da legalidade viciada e instituições capturadas, até onde os angolanos estão dispostos a lutar sem romper a paz. Eu deixei efetivamente de acreditar na
Alice no País das Maravilhas. E não acredito hoje que em Angola haja preparação para quem está no poder conhecer o exercício da democracia, do pluralismo, de órgãos onde a transparência nos procedimentos legais e constitucionais seja viável. Não acredito que, através do voto, alguma vez possa esse regime aceitar e proclamar a vitória do vencedor. Não. O vencedor, se não for quem está, nada vai se alterar. Porque há uma série de atos que têm estado a ser praticados que configuram à luz do direito autênticos golpes de Estado. Golpes de Estado não são a materialização da saída dos quartéis para o assalto às instituições civis. Não. Golpes de Estado também se processam quando os juízes de preto, portanto, o juiz oficiar assim e um outro ente superior. Isso também é a configuração do golpe de Estado, porque se manieta todos os órgãos de soberania para favorecer. Ora, vamos por partes. Angola conheceu uma 6 do Código Penal e adotou Doutor William Antoné, estamos com alguma dificuldade, já voltamos a si e passo a palavra ao Manuel José. 90% Doutor William dos Antoné, postulados de 1800. Ora, está-me a ouvir? Horácio, estávamos a ouvir com está-me a ouvir? Estávamos a ouvir com muita dificuldade. Acho que o seu sinal de internet não está melhor. Estávamos a ouvi-lo com muitos cortes e o sinal era imperceptível. Agora sim estamos a ouvi-lo em condições agora. Não, não tenho o privilégio de ter cobertura dos satélites, porque estes não cobrem as comunicações dos pobres e então vocês têm que perdoar. Porque então, peço desculpa aos colegas do painel também por causa disso. Espero que eles sejam melhores e mais beneficiados do que eu para ver o equilíbrio de força. Mas eu dizia, sim. Se agora me estão a ouvir, agora estamos a que eu particularmente não acredito na história da carochinha. E não acredito que através do voto, por mais força que haja das populações, seja possível em Angola, no atual quadro, com o atual cenário de preparação, que impera a lógica da batata na lei da batota. E com essa formulação, de facto, está a haver uma provocação ostensiva. Veja, nós tínhamos um Código Penal que remonta a 1886. Um código que vem do tempo do Império em Portugal e vigorou até o século XXI. Angola foi incompetente para, nos primeiros 5 anos, alterar as leis herdadas. E tudo que faz de leis, a reforma que fez, adotou 90% do Código Penal Português, do Código Processo Penal Português, até hoje. Mantém cativas leis que, algumas normas, que eram de facto já no tempo. William Antoné, está difícil. William Antoné, exclusivamente aplicados aos pretos. Ora, sim, força.
Pode avançar, Horácio. Sim, sim. Eu já volto assim enquanto vamos ver se o seu Ok. final melhora. Vou passar a palavra ao Manuel José. Manuel José normalmente não gosta do ponto prévio, mas vale também passar a palavra a si. E como ponto de partida, o que significa na prática viver sobre uma legalidade viciada? Se tivermos que refletir hoje, e o Manuel José acaba sempre por falar de premissas, essas premissas que na sua ótica estão sempre mal construídas e acabam por depois produzirem efeitos que hoje nos encontramos como país. E o tema é olhar nisso. Muito se fala em que temos instituições do Estado, as instituições estão capturadas. Qual é o seu ponto de vista e que serviria de introdução para a conversa na edição de hoje? Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Não, hoje é o Horácio que falou das premissas, indiretamente. O tema que coloca remete exatamente às premissas, à inviabilidade da alternância. Por quê? Do vício das instituições. Estão lá, mal acabadas. Ou seja, existem algumas expressões que eu vou reiterar aqui. Uma delas é: a razão nunca se dá no momento. A outra, quando alguém está a falar, é bom que prestem atenção no que ele está a falar, se for insistentemente. O que é que eu quero dizer? Eu hoje, quando falava com o Chipilica Eduardo, porque Chipilica Eduardo é que me dá a conhecer os temas. Eu não consigo ver o Manuel José. Sim, nós não ligamos aqui o Eu sistema, não consigo ver o Manuel José. mas está aqui, o sistema que nós montamos não vai conseguir ter, porque acabamos por termos muitas câmaras aqui para reduzirmos também aqui a qualidade da nossa internet. Então é o princípio da discriminação. Eu sou visto e não consigo ver. Está bem, pronto. Não vai conseguir vê-lo. Em função disso, para preservarmos também a questão da internet, senão também ficamos aqui com um sinal igual a do mais velho Ian. Ok. Kipon, continuando. Pois eu estava a dizer que até me perdi com essa entrada. Ok, pronto. A prática é o único critério da verdade. Ao ouvir a introdução do Horácio, fico com a sensação de um romance, né? Poesia. E eu, como não sou amante do romancismo, eu não sou romântico. Para mim, a pílula entra mesmo assim. Eu não sou de dourar a pílula. A pílula tem que entrar mesmo assim. Então responda. Simplesmente. É por esse motivo que tem essa liberdade de colocar as questões tal como encara. Pois eu estava a dizer que hoje o Horácio é que trouxe essa questão das premissas, que eu muito me bato quando fala da inviabilidade. Ou seja, há inviabilidade porque lá atrás, né, as coisas não foram feitas como deviam. Então, é para lá onde nós devemos regressar. Sempre que nós quisermos alterar alguma coisa, temos que regressar lá. Mas o Manuel José defende um círculo vicioso em que sempre devemos andar com o retrovisor. Não, o círculo vicioso é este. Nós andamos nesse ciclo desde 1992, das primeiras eleições. Se repararam, mas Horácio. essa premissa que tu sempre falas, desculpa por tratar de tu, foi remonta de que ano? E qual é essa premissa? É o início, 1975, onde tudo começa. Então, na sua perspectiva, enquanto não se depurar, sim, tem que voltar os males lá. de 1975, não é possível Não, caminhar. não é. Por mais que nós nos batemos aqui agora, nós estamos nisso já desde 92. Né? Acontece a eleição, depois há um vencedor, depois há outros que se dizem batotados. Vem 2008, o idem, 2012, idem, 2017, 22, e vai acontecer em 2027
a mesma coisa. Porque nós estamos a... Eu costumo dar o exemplo do paludismo, né, que é provocado por um agente, o Anopheles, penso está pronunciado bem, senão me perdoem o pessoal que conhece. Quando nós temos paludismo, nós temos sintomas, dor de cabeça, febre, enfim. Mas, ô Manuel José, Sim, senhor. Esse mosquito é só da América. Não quer mesmo. Anopheles. Nós o que traz paludismo é mesmo mosquito. Tu falaste que não. Não faz isso. É o mosquito. Estás a falar com o público. É o mosquito. Dizer que é o mosquito. Não. Agora, Anopheles. A gente vai pensar que é alguma coisa que se coma. Não. Alguma coisa que cura. O William Mega não percebeu. Afinal, Anopheles é mesmo mosquito. Não. Nem é um mosquito. É o quê? O Anopheles é o agente transmissor. Portanto, o mosquito está lá. Aquela ferroada, aquela picada, eu peço muito estar a usar os termos corretos, aquela picada, o agente que entra no organismo é que é o chamado Anopheles. Ou seja, é o vírus que exatamente, o mosquito transmite ao organismo. Exatamente. É o mosquito. É um parasita. O mosquito está lá, William, não se preocupe. O mosquito então quer mesmo. dizer... É mesmo o mosquito. O mosquito tem também um bajulador. É aqui como os bajuladores. Nem todos os mosquitos têm o Anopheles também. Vamos deixar essa discussão, sei lá, não sei se é anatômica, se coisa. O que eu estava a tentar dizer é, se esse indivíduo tiver a análise positiva do paludismo, né, ele, para combater aquilo, para combater esse agente, ele tem que tomar o antipalúdico, os antipalúdicos que existem. Acha que nós estamos o a Artem, Artimete, naquela altura a cloroquina, a resoquina. Estamos a encontrar um antídoto. Enquanto não tomar este antipalúdico, né, você pode baixar a febre, circunstancialmente. Mas pode evitar a dor de cabeça. Mas não cura. Mas o agente está lá sempre. Ok. E se não curar essa coisa, vai morrer mesmo, morre. É aquilo que nós estamos a fazer. Nós estamos a discutir. Nós discutimos o quê? Manico. Nós discutimos CNN, não sei o que discutir. Isso não é o problema. Então qual é o problema, Manuel José? Eu estou a falar português, Horácio. Mas não está claro. Porque você está a dizer que o problema... Enquanto quem organiza, eu falo sempre isso. Enquanto quem organiza é também parte interessada na corrida, não resulta. Não é o problema. Houve um determinado ano em que se bateu, fez-se manifestações. A sua sugestão é de arranjarmos uma instituição tipo a ONU para vir realizar as eleições em Angola? É isso que está a defender? Quem está a dizer é o Horácio. Não, mas eu estou a perguntar. Porque está a dizer... Não me meta palavras na boca. Então qual é a sua mas defesa? eu não sei se mais claro do que isso. Qual é o caminho? Eu posso ser. Não, está a ser claro, mas precisamos que quem está em casa a acompanhar possa nos compreender e possa efetivamente perceber então, para as suas ajudar narrativas. Para ajudar a compreensão, eu vou buscar outra analogia. Eu sou aqui apenas um intermediário. Tá bem. Vou buscar outra analogia. Quando alguém está a construir uma casa, né, começa pelo caboclo. Vamos perceber melhor. Os alicerces. Se os alicerces não cumprirem os requisitos que lhes são devidos, essa casa vai ruir. Manuel José, o que eu estou Racha. O que estou a perguntar é quais são essas premissas. Manuel José diz que CNN não é problema, Manico não é problema, tribunais não é problema. Mas existe um problema. Mas o problema é Manico? Não, eu estou a perguntá-lo, não sou eu. Eu estou aqui e tenho essa responsabilidade. Houve um ano em que se debateu muito. Mas quem é? Se lutou muito, tiraram aquela senhora Susana. Qual é o problema do nosso país? O que veio a substituir a Susana foi pior ainda. Mas qual é o problema então? Qual é o problema? Mas eu preciso mesmo fazer desenho. Precisas fazer desenho. Eu que estou aqui como moderador, estou com dificuldade de percebê-lo. Acredito que os nossos ouvintes também estão. Então diga, qual é o problema? Eu acho que os ouvintes perceberam. Não. A comunicação deve ser feita com clareza, sem ruído. Mais clareza que isso. Reitero. Para terminar mesmo. O problema é exatamente aquilo que a introdução do Horácio mencionou. A inviabilidade quer dizer que não é viável. Isso é uma consequência. Não é? Sim, não é viável.
depois falou de vícios das instituições. Não falou? Vícios da instituição é o quê? Essas instituições, da forma como estão, não servem. Porque são extensões. Quais são os órgãos que asseguram? É CNE. CNE pode estar lá Manico, pode estar lá o Antônio, pode estar lá o William, pode estar lá não sei o que. Não resulta. Mesmo que for Manuel José. Eu vou acabar. Vou sair lá menos de 2 dias. Eu vou ser corrido lá. Sério? Não vai dar certo, sim. Ok. Não vai resultar. Tá bem, Manuel José. Porque da forma como eu sou, a minha característica, não vou ficar lá 2 dias. Vai ser ruado. Vou ser corrido de lá. Ok. Tá bem, muito vai obrigado. Haver incompatibilidade. Muito Penso obrigado. Perceber agora o que é que eu estou a falar. Muito obrigado. Doutor Joaquim Jaime, até que ponto podemos afirmar que as principais instituições do Estado angolano, estamos a olhar para os tribunais, para a Comissão Nacional Eleitoral, a Procuradoria-Geral da República, a Secreta e tantas outras instituições estão efetivamente viciadas, estão corrompidas com o vírus partidário, são comandadas por interesses partidários. Partilha dessa opinião ou tem uma visão diferente? Olha, Horácio, eu gosto muito de consultar a história, porque às vezes temos que analisar o presente e sem ignorar todo o processo de construção que nos trouxe até aqui. E todas as instituições que, de algum modo, exercem poder ou influenciam o exercício do poder, tanto na perspectiva da manutenção, do seu acesso ou da sua perda, dificilmente colhem unanimidade. E nós temos um ambiente de contradição política que já vem desde os anos 60. Em 75 evoluiu para um novo figurino, como a Guerra Civil, teve uma tréguazinha no início dos anos 90 e terminou em 2002. Mas o ambiente de desconfiança política, ele permanece. E seja quem for que tiver na CNE, se não for do agrado de uma das partes, o discurso da desconfiança vai se fazer sempre. Portanto, eu penso que o problema não está nas pessoas, está no ambiente e na predisposição de desconfiar uns nos outros. Os níveis de confiança estão muito em baixo e, sobretudo, quando esse ambiente de desconfiança está acompanhado com a perspectiva da manutenção ou do acesso ao poder. Portanto, eu penso que nós somos vítimas, efetivamente, desse ambiente. Provavelmente amanhã, e eu defendo muito isso, quando se começar a proceder efetivamente a transição geracional dos principais atores políticos, provavelmente teremos uma geração que não estará contaminada com a nofeles, né, da desconfiança, da contradição histórica, da contradição este é o antídoto para o nosso problema, a questão eu penso que do sim. Desaparecimento. Olha, dessa geração que lutou para a independência e para o multipartidarismo. É isso que pensa? Olha, alguém certa vez disse-me, leia a Bíblia não pela fé e acreditar na salvação, mas por ser um livro muito sábio. Repare quando os israelitas saíram do Egito, parece que andaram às voltas durante 40 anos ainda do deserto, com uma distância que em 4 dias teriam alcançado. Ousa quem diz que Deus inteligentemente preferiu aquela situação para poder purificar aquele povo, eliminar aqueles mais velhos, dos vícios antigos, para que uma nova geração que não teve contato com aquele Egito pudesse chegar à Terra Santa. E para o nosso caso, esses vícios foram adquiridos... Doutor, desculpe lá, mas eu vou discordar. Quer dizer, essa história contada de Israel não só é discriminatória como racista, porque alavanca o sentimento de superioridade de uma raça diante de todos os povos da região. Só foi que para trazer aqui uma analogia para poder reforçar a tese que eu levanto. Quer dizer, quando Dr. William, é questão de fé. E os africanos exaltamos... Dr. William, isso é questão de fé só. Não é questão de fé. Não, exaltamos muito Israel. Israel. O mais velho William Tonete, há uma coisa que é super importante. Eu sei que o mais velho é afrocentrista,
Mas há uma coisa. Deixa-me só concluir uma coisa. Trata-se de cultura geral. Atenção. Trata-se de conhecimento de cultura geral. O que o Jaime está fazendo não tem nada a ver com religião. Trata-se de referência a um texto que existe. Não é um texto que não está falando na perspectiva religiosa. Exato. Quando você, por exemplo, o William Tonete conhece a mitologia grega. Frei. Conhece a mitologia grega, Milson? Frei, conhece. Frei. Okay, conhece a mitologia islâmica? Frei. Agora o doutor Jaime acabou por introduzir um elemento. Eu queria primeiro respeitar o que a humanidade produziu como literatura. E olha para aquilo, não esquece das tuas antipatias religiosas. E olha para a literatura como literatura só. Não. Frei pode me ouvir um bocado primeiro. Não, é que o Marco está se movendo por ideologias afrocratistas que não tem nada a ver com a África. Não. Da América. Vocês vão pegar teorias da América. Não é correto isso. Primeiro, Frei. Não é correto. Frei. É preciso respeitar tudo que a humanidade produziu. Respeitar tudo que a humanidade produziu. E pronto, e o que não dar exemplo. Está dando exemplo de uma coisa que está escrita, não está falando de religião. Mas, Frei, deixa então o Jaime falar. Deixa o Jaime continuar. Deixa o Jaime falar só, deixa o Jaime terminar. Deixa o Jaime continuar. O debate aqui é outro. Espera, já vamos. William, vamos só ouvir o Jaime. Depois vais colocar. Quando chegar a vez do William, vai colocar. Não. Senão não saímos daqui. Deixa o Jaime falar, é literatura isso. Mas aqui vamos. Já é melhor falar. Não pode. É melhor passar a. Não. Senão não vamos sair daqui. Quando o William tiver a palavra, pode depois rebater o que quiser rebater. Mas o problema é que ele parece que estão sem retorno. Vai ver o William, quando tiver a palavra, vai rebater o que quiser. Não, o problema é ideologia. Nesse caso, deixa só o coisa. Manuel José, um momento. Não. Doutor William. Mais velho William. Mais velho William. Primeiro. Mais velho William. Frei. O outro está a falar literatura. A Bíblia é um livro de literatura. Ele está a citar o livro como literatura e ponto final. Frei. Deixa o Joaquim falar. Eu respeito. Frei e William. Frei e William, por favor. Frei. Eu respeito muito a opinião do Frei. Não estou a rebater. Vamos sair daqui. Mais velho William. Frei. Mais velho William e o doutor. Mais velho William e o Frei Angalo. Vamos deixar o doutor Jaime concluir o seu raciocínio. Por favor. Não. Frei, eu posso falar ou não posso falar? Deixa só o Jaime falar. É só um minuto. Sim. Vamos então dar 1 minuto ao William. Então fala 1 minuto rapidamente. Não, se não posso falar, eu saio já. Fala 1 minuto. Não, 1 minuto. Fala 1 minuto. Estejam a catalogar como uma coisa. Fala 1 minuto, por favor. Se eu não posso falar, eu saio já. Agradeço o convite que me fizeram. Fala, doutor William. Eu saio. Pode falar. Posso sair? Pode falar. Porque eu vou estar aqui a interromper. Não, pode falar. Não é esse o meu papel. Pode falar. Primeiro, eu queria saudar efusivamente o Frei Angalo, porque nunca mais nos falamos. Segundo, eu não sou afrocentrista. Eu sou africano. Eu sempre disse que eu não sou afrocentrista. De facto, na produção de ideias, há contrários. Eu não estou a sobrepor aquilo que diz o Jaime. Estou só a rebater uma parcela do que ele disse, que é a minha contradição. O Frei Angalo tem o direito de contrapor com o mesmo respeito que eu ouço apaixonadamente as suas posições e do Jaime. Como estamos num debate, pode não haver unanimismo. Agora, eu sou contra quem seja africano e precisa de ter um outro adjetivo, que é centrista, que é pan. Não, eu não sou. E não combato nenhuma religião. Eu não combato nenhuma religião. Não sou aquele que não respeita a religião católica, não sou aquele que não respeita e que digo que há uma religião que é superior em África. Nunca ninguém me ouviu a produzir estas ideias. E quando eu estou num debate, eu sempre respeito os meus parceiros de painel.
E o que eu ia dizer, o Frei Angalo, como entrou, porque o Frei Angalo, alguém lhe deve ter dito que eu sou afrocentrista, mas ninguém tem uma linha meia de afrocentrista. Eu não sei o que é essa corrente, não me interessa estudá-la, porque não me interessa e eu não me encaixo nela. É só para deixar para claro. Concluir. Mas se é ruído a minha intervenção, Horácio dos Reis, muito obrigado. Mas não até é a isso. próxima Não. oportunidade. Desculpa o Jaime. Não é isso. Não é isso. Acho que o Frei Jaime, não o é Frei isso. Angalo, quando se dirige assim para mim, não é isso. Porque eu lhe fiz mal, e eu nunca lhe fiz mal. E ele é a pessoa que eu mais respeito na Igreja Católica. Então, o meu muito obrigado pelo convite, não gosto de ser ruído, nem de prejudicar ou mas aqui ninguém adjetivou o mais velho William de ser ruído. Acho que é propício do debate haver esses momentos acalorados que são perceptíveis e são compreensíveis. Acreditamos nós que o Dr. William tem equilíbrio suficiente para perceber esses momentos e, naturalmente, qualquer excesso poderá ser compreendido dentro e no âmbito do debate. Pedimos ao mais velho William para se manter do outro lado, porque estamos apenas no princípio da nossa conversa. Isso foi um ponto de ordem que solicitou, porque quem estava no uso da palavra é o Dr. Joaquim Jaime, e houve essa intervenção do Frei, e pedimos de forma muito humilde para que o mais velho William mantenha-se do outro lado para então participar desta conversa que vai até bem próximo. Temos ainda pela frente quase 1 hora e o seu subsídio será sempre válido. Esse é um ponto de equilíbrio em que convergem todas as opiniões, mesmo sendo divergentes. Mas, velho William, não sei se consegue me ouvir. Ouvi. E pedimos carecidamente que se mantenha e compreenda que são momentos de debate, até porque tem uma relação saudável com o Frei. Então, o Dr. Joaquim Jaime pode então terminar o seu raciocínio. Estava a falar da questão dos 40 anos ali da saída do Egito para Israel, mas vai exatamente ao nosso tema, porque são esses encaixes que muitas das vezes provocam esses desvios e acabam sempre por provocar também um caminho que não é aquele que nós pretendemos com o tema escolhido para essa edição. Mas no fim prevaleceu o consenso, ver como é que nos entendemos, no fim uma discussão acalorada e nos entendemos. Sim. Eu acredito que será assim que essa nova geração, se for bem preparada, encarar o país acima de todas as suas paixões, interesses particulares, inclinação filosófica, religiosa, político-partidária, ideológica, ter o país acima de tudo e sobre todas as coisas. O que eu não acredito que seja possível com a atual geração dos maquisardes e aquela geração intermédia de 75 a 80 que entrou na vida política nesse período. Fora das diferenças políticas, alguns alimentaram inimizades muito particulares e que não é possível. Mas isso que influência tem para termos instituições que respeitem as normas que são aprovadas, não, mas a lei? Tudo isso se reflete na forma como as instituições são construídas, encaradas e julgadas. Percebes? Mas então, se olharmos, por exemplo, para um tribunal, para a Procuradoria, há muito jovem, por exemplo, maioritariamente de pessoas que estão na Procuradoria são jovens. O mesmo acontece com o Tribunal Constitucional, que hoje há muito jovem no Tribunal Constitucional. A sua Presidente parece que, se não estiver enganado, deve ter nascido depois da independência. Como refiro é que essas instituições que estão relacionadas com o poder na perspectiva da sua manutenção, do seu acesso e da sua perda, são sempre instituições que serão vistas com alguma suspeição. Sempre. É difícil visualizar no atual contexto e dominado por uma certa geração de políticos que vão encarar as instituições com plena confiança. Serão sempre instituições de muita Mas desconfiança. Se o país precisa urgentemente de normalizar o funcionamento das instituições, essa reforma que o doutor defende passa necessariamente no desaparecimento dessa geração que começou a luta de libertação nacional. Essa geração tem vícios muito próprios e nós não vamos solicitar a elas que deixem de pensar da forma como sempre pensaram,
a sua perspectiva de política e poder é aquela que cimentaram ainda no tempo da luta de libertação, da guerra civil. É uma geração que pensa de modo muito próprio. Então eu acredito que o processo de transição geracional, bem construído, com jovens educados, teremos um país diferente. Teremos um país diferente. Eu acredito neste processo. Eu acredito neste processo. Porque repara uma coisa, a nossa geração não tem dificuldades de coabitar na diferença política. Discutimos as nossas diferenças e tudo, e no fim do dia estamos juntos num sítio a tomar alguma coisa, a conversar, na boa, rimos. Podemos ter diferenças, mas não nos constituímos inimigos, diferente da geração maquisarda e aquela intermédia. Frei Angalo, seja bem-vindo. Entrou, da forma que entrou, mas é importante agora saudá-lo. Seja bem-vindo, Frei. Aqui eu queria lhe colocar uma questão que hoje é pano de fundo de muitas reflexões. Existe uma percepção crescente de que a paz está a ser usada como chantagem emocional para inibir crítica e a mobilização popular. Em que medida isso corresponde à verdade? Frei Angalo. Frei Angalo? Não temos o Frei, não temos e chamo o Chipelica. Frei tem um óbito. Sim, mas qual é a questão, Horácio? A questão que eu estava a dizer é que temos uma percepção crescente de que a paz está a ser usada como chantagem emocional para inibir crítica e mobilizar a população para o exercício da cidadania. Até que ponto isso corresponde à verdade? Primeiro dizer o seguinte, as instituições nacionais já foram capturadas em 1975 com a proclamação da independência, diz o artigo 2º da Lei Constitucional da República Popular de Angola, o seguinte: toda a soberania reside no povo angolano, ao MPLA, seu legítimo representante, constituído por uma larga frente em que se integram todas as forças patrióticas empenhadas na luta anti-imperialista, cabe a direção política, econômica e social da nação. O presidente da República é o presidente do MPLA. Portanto, desde 75 a 91, as instituições tinham sempre esta característica de MPLAizada. As instituições eram, diríamos, MPLAizadas, todas ligadas ao MPLA, o Conselho da Revolução, o governo, os comissários, enfim, todas elas. As Forças Armadas, o Presidente da República era o comandante-chefe das Forças Armadas, as Forças Armadas eram a força, o braço armado do MPLA. Esta essência da construção das instituições em Angola não morreu. Em 91, 92, com multipartidarismo, passou então a existir diríamos, partidarização. Só que ela, de 91, 92 até 2002, com o interregno da guerra, a questão da construção do GURD, Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, depois há um princípio que fragilizou muito mais as instituições do Estado, que é o princípio da proporcionalidade, depois do resultado das eleições, novamente 2008 para diante. A partir daí começa o problema. Primeiro, a UNITA e o MPLA pensaram que, sobretudo a UNITA, que a integração de seus militantes nas instituições criadas, resultado do princípio da proporcionalidade, permitiria o melhor controle. O exemplo é a Comissão Nacional Eleitoral. Julgavam-se que, estando os seus militantes dentro da Comissão Nacional Eleitoral, do Tribunal Constitucional, da ERCA, portanto, elas estariam todas a cumprir os objetivos e os interesses. Só que, como a essência das nossas instituições na República de Angola é o MPLA, o MPLA conseguiu criar instituições paralelas, introdução de pessoas com esses objetivos.
nas Forças Armadas, nos serviços secretos, nos tribunais, enfim. Então, elas começaram sempre a cumprir cabalmente a essência da sua construção, a sua institucionalização. Logo, hoje, só resta a fase da manutenção do poder. E essa fase de manutenção do poder, como já está alicerçada a base do MPLA, da construção do Estado, continua a ser o único legítimo representante do povo, porque a soberania reside ali, o povo é o MPLA é o povo. Essa é a teorização. Só que, em alguns momentos, tem que se fingir que estamos em presença de uma democracia. Mas há indicadores, vários impérios desfaleceram, com indicadores que estamos a assistir hoje. Por exemplo, a questão da crise econômica e financeira cada vez mais vai se agudizando, o contexto hoje mudou. Num período normal, o discurso da ministra da Educação se calhar era aplaudido. Hoje, mesmo não passando na imprensa pública, há uma difusão da mensagem, há uma crítica generalizada sobre o seu comportamento. Portanto, os alicerces começam a cair. Mas a maior pergunta é como é que esta essência da construção do Estado angolano virada para, não é partidarização, conforme está a se querer dizer aqui, embora existam partidos políticos dentro de algumas instituições, mas a verdade, e olhando sempre ao princípio da maioria, como é que isso é possível? Eu penso que uma das formas que pode um dia desmoronar o MPLA é o próprio MPLA. E os indicadores estão aí. O João Lourenço tentou fazer uma reforma que não conseguiu, e isto vai ter implicações muito graves. Então, o momento agora é da manutenção e da sobrevivência do MPLA. Qual é o papel da sociedade e do povo? Já estamos todos convencidos de que eleições não resolvem os nossos problemas, por causa do contexto e da forma que o processo é conduzido. Sendo assim, é necessário, não podemos apelar à violência, etc., etc., mas é necessário reforçar os meios pacíficos, sobretudo a divulgação da informação ao oponente. Ou seja, a própria oposição, que não está coesa e nunca estará, porque alguns estão criados sempre no interesse da simulação de um Estado multipartidário, quando tem outros objetivos. Então neste momento, como dizia Fernando Macedo, a UNITA, se for muito bem estruturada e efetivamente ter fiéis, não só militantes, não contar só com os militantes, mas aqui olhamos então para a Lei Constitucional de 90 e de 75, com as forças patrióticas, será possível sim dar algum sinal. Não já em 2027, porque o cenário hoje da fraude já está montado e praticamente desfazê-lo vai levar algum tempo. Por exemplo, a questão do regulamento eleitoral. Na nossa posição, a UNITA devia já agir logo na aprovação do regulamento do concurso curricular para preenchimento da vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, antes mesmo de terminar o processo do concurso. Portanto, em alguns momentos, a UNITA, apoiada pela sociedade civil, deverá jogar efetivamente na antecipação, do ponto de vista jurídico e, sobretudo, do ponto de vista político, com maior eficácia e eficiência, sob pena que, em 2027, criar um descrédito generalizado do próprio povo. E aí as consequências poderão ser pior. Por exemplo, uma UNITA após Adalberto da Costa Júnior. Como será? É uma questão também que deve ser enquadrada nesta do jogo das instituições. Muito obrigado. E esta mensagem também não passou. Esta mensagem de lutar nas instituições também não está muito bem cozinhada. Pensamos que a UNITA tem Doutor Custódio, os diagnósticos já foram feitos
E aqui fica-se com a percepção que as visões são tão antagónicas que são irreconciliáveis. O Dr. Jaime fala de uma mudança de geração, ou seja, a próxima geração que poderá resolver os problemas da Angola, e assim de forma irónica lhe pergunto, precisamos importar instituições e figuras que possam nos ajudar a realizar um pleito capaz de traduzir a vontade do povo? Eu não penso assim. Eu acho que cada geração é dona do seu próprio tempo. A geração de 60, 75 cumpriram o seu papel, de 75 até 90 também, de 90 a 2002, 2002 até 2010 e assim para cá, né? Já chegar aí hoje no país, maior parte da população, sobretudo os que vão votar em 2027, são jovens que vão completar, muitos deles 18, 19 anos em 2027, portanto jovens que nasceram no final da década de 2010, e eu acho que a realidade é posta desta forma. Então, cada geração é dona do seu próprio tempo. O que ocorre, a meu ver, é que, infelizmente, há uma geração que veio de lá de trás e que se roga hoje no direito de achar que podem olhar para Angola e governá-la nos mesmos e exatos termos em que o fizeram na década de 60, na década de 70, sendo que a realidade hoje ela é completamente difusa, completamente diferente. Ora, se nós estamos na era das inteligências artificiais, né? Portanto, você não pode querer governar um país com um braço de ferro, com uma mão de ferro, tal como o MPLA quer fazer, achando que vai conseguir granjear a sua legitimidade perante o povo, tanto cooptando as instituições do Estado, transformando Angola a caminho de uma ditadura, tal como nós estamos a ver. Eu costumo sempre dizer, se em algum momento nós tivemos uma breve democracia, essa pela qual nós lutamos de 75 até 91, 92, mais ou menos, de lá até 2010, né? Isso hoje está completamente a se esvaziar. O presidente João Lourenço, que foi escolhido, e aqui eu faço também minha culpa, porque eu ainda em 2017 fiz campanha para ele, eu ainda estava no MPLA, fui um dos milhares de angolanos que acabou se deixar iludir com aquela falsa percepção de que nós pudéssemos, depois de um consulado de 39 anos, com as dificuldades que foram tanto a governação do presidente José Eduardo dos Santos, nasceu subjetivamente em todos nós uma espécie de um fôlego de esperança, né? E hoje nós estamos a viver uma realidade que está a amedrontar a todos nós. São as instituições, e aí se olharmos para esse acórdão que foi feito, dar a conhecer ontem, pelo menos eu tomei conhecimento desse acórdão publicado agora ontem pelo Tribunal Constitucional, que já foi publicado bem antes, mas eu tive conhecimento só ontem, relativamente à providência cautelar impetrada pela UNITA, tendente a inibir a Assembleia de Deus, a Assembleia Nacional, de conceder posse ao presidente eleito com um montão de vícios, um montão de ilegalidades, e que tanto o Tribunal Constitucional vem dizer, de maneira resumida no seu acórdão, que não pode se pronunciar porque uma das partes não é necessariamente parte interessada, que é a própria Assembleia Nacional. Portanto, um acórdão, a meu ver, completamente desvirtuado, no sentido de que não se focou no problema daquilo que foi a pretensão da UNITA. A UNITA queria que, efetivamente, em função do perigo da demora e da fumaça do bom direito, que são requisitos maximes assim, de qualquer providência cautelar, que tanto a posse fosse protelada, não fosse tanto prosseguida, aguardando o desfecho da ação principal, Doutor Custódio, que sinal... A fiscalização sucessiva, abstrata, né? Que sinal, doutor Custódio, que sinal esses órgãos têm enviado em termos de mensagem quando tomam essas decisões
sendo alguém que trabalha nessa questão, sendo um jurista, esses acórdãos que não refletem, não são baseadas nos O marcos sinal da é lei. muito claro, Horácio, o sinal é muito claro. Veja, as normas constitucionais devem ser interpretadas com a possibilidade ou com o fito de dar a elas a máxima efetividade. Nós chamamos isso, inclusive, é um princípio de interpretação constitucional, que é o princípio da máxima efetividade. Ora, quando você olha para esse tipo de acórdão, lança um conjunto de suspeições por parte da forma como o Tribunal Constitucional exerce jurisdição constitucional, no sentido de que me parece que o Tribunal Constitucional, que deveria ser, e é, por excelência, qualquer Tribunal Constitucional, é o Tribunal das garantias, das garantias, sobretudo as garantias individuais, por excelência, percebes? E um acórdão como esse, na minha opinião, na minha avaliação, eu li acórdão não, na verdade, a decisão, porque é uma decisão... O acórdão ainda não... Sim, foi uma decisão unilateral. Ainda não há uma decisão, não há decisão sobre os preceitos principais. Um despacho. Sim, a decisão, o despacho. Mas os argumentos não foram suficientemente convincentes. Tem natureza jurídica de sentença definitiva, porque extingue o processo. Basicamente, o acórdão, né? É o despacho, né? Então, assim, eu olho para isso. Não. Doutor Nelson, é mesmo sentença. Sim, é isso que eu estou dizendo, doutor William. O ato executivo, segundo, é mesmo. É isso que eu estou dizendo. É um despacho, mas que tem natureza jurídica de sentença definitiva. Exatamente. Portanto, doutor William, eu olho para este acórdão e depois, assim, o fundamento, o que me deixou assim, intrigado é o fundamento. Porque o Tribunal Constitucional, não é, alega que os efeitos dos atos praticados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial não dizem respeito absolutamente nenhum à Assembleia Nacional e, portanto, não inibem que a Assembleia Nacional conceda a posse, porque esse ato de concessão da posse é apenas um ato instrumental, percebe? E aí, o Tribunal Constitucional, a meu ver, deixa de olhar para a questão de fundo, que é a questão justamente dos requisitos que o Código de Processo Civil apresenta para a concessão de qualquer tipo de providência, que é justamente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. E a pergunta que nós fazemos é, em a Assembleia Nacional permitir a posse, né, como foi feito ontem. Mas esta aqui é uma parte, eu gostaria que o Dr. Custódio não passasse distante daquilo que é o foco da nossa abordagem. Isto por si só, mais tarde o que é que vai acontecer? Quando o Tribunal Constitucional for apreciar a decisão principal, no caso, o próprio processo, né, que requer a decretação, portanto, da fiscalização social, o Tribunal Constitucional sempre vai julgar, vai dizer, olha, aqui é a inutilidade do provimento. Porque já foi concedida a posse, portanto, o ato que foi praticado pelo Conselho Superior da Magistratura é válido porque preenche os requisitos próprios dos atos administrativos em relação à validade. E em relação à eficácia, porque o ato tornou-se eficaz porque Muito obrigado. Então, assim, para concluir. Sim. Eu acho que nós, angolanos, donos do nosso próprio tempo, agora, aqui e já, não podemos, em momento algum, achar que os que vão resolver o problema que a Angola está a viver hoje são os que vão vir depois de nós. Não. Não é a geração de 75, a meu ver. Também não é a geração de 90. Somos nós aqui, agora nós que somos a geração de 2025. Somos nós os jovens. Ora, os jovens que lutaram lá atrás, que correram com o colono, eram jovens despreparados. Eram jovens aí na casa dos 15, 16, 17 anos. Hoje nós, que já estamos matulões, na casa dos 30, 40 anos, olhamos para a realidade e simplesmente, né, agimos de maneira passiva, de maneira inerte, de maneira indolente, achando que os problemas que a Angola está a viver, essas fraudes à lei, essas violações aos princípios e valores constitucionais, dizem apenas simples e unicamente exclusiva tanto aos partidos políticos, como muito obrigado. Interesse dos partidos políticos fosse simplesmente esses partidos políticos, e não interesse dos angolanos. Portanto, eu acho que nós temos que acordar. A meu ver, esse que é o problema que o país está a enfrentar, sem dúvidas nenhuma. Muito obrigado mesmo.
William Toné, aqui a questão do papel do cidadão. Como o cidadão deve exigir os seus direitos, deve exigir a normalização e a reforma das instituições sem que isso comprometa a paz alcançada em 2002, essa paz que muitas das vezes é usada como a base para chantagear o povo, acaba por ser sempre um instrumento de amedrontar o povo. Como é que o povo deve reivindicar sem que comprometa esses valores alcançados em 2002? Olha, primeiramente, eu gostaria de pedir pedir desculpas ao Dr. Jaime pela interrupção. Depois, também, ao Frei Angalo, acho que andamos desencontrados como pessoas que se respeitam e discutem apaixonadamente os escritos e os estudos. Mas aqui, veja, há uma coisa. Eu recomendo sempre, eu disse, e acho que o Frei não me ouviu, que nós estamos num momento de reclusão pelo passamento de um homem bom. De um homem que, 1200 anos depois, vem do hemisfério sul e representa-nos, os pobres. O Bispo Bergoglio. Uma pessoa de uma simplicidade. E comecei por referir os seus sapatos. Eu conheci uns iguais e acho que eram os mesmos que ele tinha de Buenos Aires. Rejeitou os sapatos dos papas, geralmente que é vermelho. Ora, e eu lembro-me de uma passagem, por causa desta nossa conversa aqui, que ele teve com um casal. E há um casal que vai uma vez ao Papa e pergunta: Papa, nós somos um casal. Qual é o conselho que nos dá? E o Papa foi literal e disse: vocês já discutiram? E ele ficou surpreso: já discutimos? Sim, então vocês têm que discutir. Para depois, no final do dia, vocês se reconciliarem. E é o momento de nós nos reconciliarmos, porque há um mal que eu estou com o Jaime, a geração Maquisar deve mudar, sim. Há um mal que minoa muitos setores. Minoa intelectuais, minoa religiosos, e é preciso nós sabermos onde é que está o mal para sairmos dele. Veja uma coisa. Imagine, não são todos padres, mas se alguém ousasse pensar num Frei Angalo, com a sua irreverência, com a sua cientificidade, poderíamos iniciar um caminho ou não de mudança. Não é que para que nem tenha que ser um padre. Não é qualquer padre. É um homem que agrega valores de notável saber. Ele tem notável saber, tem irreverência, consegue discutir com os contrários para depois ou chegar a um fim ou a um entendimento. E eu aconselhava que todos nós aqui do painel atentássemos, por exemplo, a algo que nós não podemos nos esquecer quando estamos neste caso do tema do painel. É um ofício número 121 do gabinete do presidente, GAB-PR-CNE 20. Vossa referência 67 GAB-PR, esse documento de 2018 incute o princípio de suspeição, de corrupção, de gatonagem, de sobrefaturação de um cidadão que se chama Manuel da Silva Maninho. Esse documento foi feito por um senhor que se chama André da Silva Neto e foi o anterior presidente da CNE Nacional.
E no fim, eu gostaria de pedir a vossa atenção. Vejam a profundidade que ele dá. Porém, tal importância não dá ao senhor presidente o direito de atropelar as regras impostas e as estratégias estabelecidas e dar-se ao desplante de efetuar despesas paralelas não autorizadas, escudando-se numa pretensa importância especial que a CPE, Comissão Provincial Eleitoral de Luanda, Estamos com dificuldade. Will Antoné? Will Antoné? Will Antoné? Com grande atenção e cuidado. O que não se pode permitir. Will Antoné, consegue Eu mover? estou a ouvir. Sim, tivemos. Não estão a ouvir? Tivemos aí quase 5 a 7 não segundos. estão a ouvir? Não, 7 segundos que não conseguimos perceber. O sinal estava a chegar com muitos cortes. E agora estão a ouvir? Agora sim, poderia concluir. Agora estão a ouvir? Perfeitamente. Já estão a ouvir? Podia concluir. Perfeito. Podia concluir. Podia eu concluir. dizia que era a parte final de um documento que o presidente da CNE faz contra Mas o cidadão. a CNE é CNE, é isso, né? Para os ouvintes perceber. A CNE é CNE, né? Sim, a Comissão Nacional Eleitoral. Sim. E que ele diz o seguinte: porém, tal importância não dá ao senhor presidente o direito de atropelar as regras impostas e as estratégias estabelecidas e dar-se ao desplante de efetuar despesas paralelas não autorizadas, escudando-se numa pretensa importância especial que a CPE Luanda merece. Conhecemos-la e acautelamos-la com grande atenção e cuidado. O que não se pode permitir são os excessos em que o senhor presidente da Comissão Eleitoral incorreu esse documento nesse período. Esse documento, William, rolou e acho que é aquele que moveu bastante debate e suspensão em volta do comportamento de Manuel da Silva. Mas é preciso, em função daquilo que estamos a discutir, rememorar que em todos os casos, o Manico, em todos os seus atos, é apontado como suspeito. Ora, mas então chegamos a 2021, a altura do concurso. A celeridade com que agora, e recordou-nos o Nelson, da resposta monocrática do Tribunal Constitucional em relação a processo intentado pela UNITA. Ora, quando foi para requerer a suspeição de Manico no concurso de provimento, William, no concurso de provimento, o Tribunal Constitucional levou 6 meses para decidir. 6 meses. Para decidir. Muito obrigado. Muito obrigado. Manuel José, a pergunta que dirigi ao William, volto a dirigir para si. Qual deve ser o comportamento do cidadão diante de todo esse cenário? Qual deve ser a reação do cidadão? Qual deve ser o método que o cidadão deve adotar de trabalhar para a correção daquilo que já sabemos que está mal, sem que isso influencie negativamente para a paz que nós vivemos? Mas essa para mim não é a tarefa do cidadão. O cidadão vai fazer o quê? Se o problema está... vamos lá ver. É assim. Quando alguns dirigentes norte-americanos se deslocam para a África, Barack Obama entre eles, quando esteve aqui no Uganda, penso que no Quênia também, e outros dirigentes na altura da administração norte-americana, em todos os locais onde eles passam, eles sempre dizem uma frase: o problema de África não se resolve com homens fortes, mas sim instituições. Mas essas instituições não são compostas por homens, Manuel José. O recado dos norte-americanos, eles querem dizer o quê? Não importa quem seja a pessoa. Mas vai diretamente à minha pergunta. Nós aqui pergunta. Olhamos, e até filosoficamente, para as pessoas, a importância das pessoas.
contrariamente ao que o americano faz. Mesmo o Trump, que está a ser confrontado com esse furacão, vai passar, porque os homens passam. A instituição americana vai ficar. O problema é instituição. Então, como devemos ter as instituições fortes é que devem valer. Mas aqui o cidadão não tem nenhum papel para... E veja que nessa altura não vai fazer o quê? Nessa altura o cidadão vai fazer o quê? Deve ficar em casa. Agora. Quando aqui em Angola, Manuel José, as manifestações são sinônimo de se lembrar a fase que nós vivemos, o conflito armado, de que forma o cidadão deve exercer o seu direito? Mas essa manifestação também, Horácio, da forma como se leva a cabo e pelo problema que nós temos, não resolve também. Então o que resolve? Veja o que aconteceu no Parlamento ontem. Não é? Ficou agendado. Mas o que grupo parlamentar, resolve? deixa falar, Horácio. Sim. O grupo parlamentar da UNITA saiu. Lá está já o movimento do coisa, vai contestar já o representante da UNITA. Vai, fala. Caro amigo Manuel José, com todo respeito, é assim, eu acho que, pronto, respeito, né? Mas eu acho que nós não podemos ter uma visão muito pessimista, porque assim, eu vejo o caro amigo Manuel José, né? Tudo não dá, não funciona, desculpa, mas assim, o Nelson Custódio quer que eu também pense como você? Não, eu quero... Assim quer mesmo que eu também, o meu pensamento também esteja rebocado ao teu pensamento. Eu também não tenho o direito de pensar como eu quero pensar. Não estou isso mesmo se diz isso. Uma visão muito pessimista da realidade, percebes? É assim, nós mas isso é a tua percepção. Isso é a tua percepção. Você só me interrompeu, aquilo que eu costumo dizer, só me interrompeu, porque eu estou a falar da UNITA. Não estou a falar da UNITA, não tem nada a ver. E o senhor não sabe se posicionar, quando é que é analista? Eu já falei isso. Você tem que se posicionar, ser analista ou ser representante da UNITA. Você está me interrompendo, eu ainda nem acabei o raciocínio. Mano José, mas eu vou pensar como você. Acha que eu vou mesmo ter pensamento como o teu? Mano José e o doutor Custódio, vamos nos respeitar. É difícil. Um momento só. E se for assim? Um momento só. A opinião dele, não funciona. Sim, mas eu quero que ele então diga, então qual é a solução? Apenas isso. Não me deixa falar, pelo menos. Você não deixa falar, está a interromper, quer que os outros pensem como você. É assim como. Então estamos a devagar, eu acho que não. Você que está devagar. Você que está devagar. Manuel José, enquanto isso, conclua. Depois vou passar a palavra ao doutor. Não deixa falar, não quer, está a interromper. Conclua. Sempre que tocam na UNITA dele, ele fica, sei lá como. Um momento. Não tem nada a ver. Manuel José. Não. Você reclama de tolerância, depois você não consegue ser. Manuel José também não está a ser tolerante. Manuel José também não está a ser tolerante. Agora está me interrompendo por quê? O Custódio me interrompeu por quê? Mas diga só. Ele te interrompeu com base no que dizer mesmo isso, que eu tenho que ser igual a ele. Agora, isso é outra coisa que você depois vai acertar. Vamos concluir, Manuel José. Essa pretensão é para desiluda-se, nunca vai viver. Manuel José, por favor. Por favor, Manuel José. Já tivemos um problema que resultou aqui no... Não, mas isso irrita. Mas ele falou por quê? Não pode ficar irritado. Ele falou por quê? Está a falar por quê? Não pode ficar irritado. É a vez dele, ele falou, ninguém lhe interrompeu. Não pode ficar irritado. Agora só está a falar só porque tocou na UNITA. Não pode ficar irritado. Do não pode ficar irritado, Manuel José. Essa é a minha percepção, é a minha opinião. Mas não precisa também gritar. Não precisa gritar, Mano José. Não precisa gritar. Não precisa gritar. Não é no grito que se consegue passar o argumento. Para concluir, Mano José. Mas enquanto Mano José está aqui a tentar... Não, ele tem que deixar de interromper as pessoas. Sempre que tocam na sua coisa. Doutor Jaime, já voltou, Mano José. Doutor Jaime, acho que estamos aqui num dilema. A reforma já disse que passaria... Sabe como é que você não viola sempre o princípio da igualdade jurídica? Eu já volto assim também. Só estou a fazer... Já volto assim. Enquanto o moderador tem responsabilidade, de equilibrar o debate. Acrescidas. Doutor Jaime, estamos aqui a debater e aqui a buscar soluções, porque efetivamente o país está a caminhar e muitos analistas assim alertam para, aqui passa a expressão, para um beco sem saída, em que os políticos estão distraídos, estão a levar o país para um ponto em que a saída vai ser difícil. Como dizem, o parto poderá ser difícil. O que custa reformar as instituições?
que é que custa as instituições respeitarem as regras aprovadas? O que é que custa termos eleições que sejam despidas de desconfiança? O que é que está a faltar? Hoje nós estamos num debate muito enigmático, Hoje está difícil. Quer seja nas perguntas como nas respostas, sempre muitos enigmas. Mas deu para compreender a intenção. As instituições são a fotografia da sociedade, mas são uma fotografia que tem o rosto do poder. E é assim. Porque legislar, para além de ser um ato jurídico, também é um ato político, é um ato de poder. E cada grupo que assume o poder procura desenhar as instituições em conformidade com aquilo que são as suas perspectivas, suas pretensões, em conformidade com aquilo que é a sua visão de país, de poder, em conformidade com aquilo que ele entende que deve ser as instituições. Então, quando isto acontece, quem não está no exercício do poder, naturalmente que não vê o seu rosto refletido na instituição que foi criada. E o caso concreto da CNE é exatamente isto. Em algumas questões, mas há aqui convergência. também o próprio comportamento da CNE não tem dado força a essas desconfianças. Eu estou a dizer que o comportamento da CNE está sendo julgado dentro do filtro político. Nós temos que compreender que a CNE está nesse jogo entre a manutenção do poder, o acesso ao poder e a perda do poder. Mas aqui, há quem diga que apenas a CNE é um elemento, porque há outras forças, claro, por serem mais importantes, que acabam por mudar mas eu vou dizer, toda essa estrutura, a forma dela de ser, de agir. Muita dessa retórica, ela tem cunho político, tem cunho partidário, inclusive. Porque nós não podemos nos esquecer que aquilo que os estrategas militares chamam de guerras híbridas, né? A nível da política também é isso. Há o discurso político de mobilização de esforços, de simpatias para a sua causa, e esse discurso pode ser um discurso de descredibilização do oponente, um discurso de vitimização e um discurso que mobiliza as pessoas para a sua causa na perspectiva de eu ser a solução. Então, o discurso político pode ter todas essas nuances. E a nuance da descredibilização do órgão que organiza as eleições também faz parte da luta política, faz parte da disputa política. Ninguém quer abrir mão, principalmente quem tem poder. Ninguém, quer seja quem tem o poder e está na mão de cima, tem a vantagem de ter poder, tem a vantagem de ter um contexto parlamentar que permite tomar decisões em sede da Assembleia Nacional. E do outro lado, há um grupo que pretende aceder ao poder e que vai usando todos os atos do seu oponente que está no poder para descredibilizá-lo. Então, eu penso que é necessário sempre não olhar para esses atos. Então, deve ser compreendido na lógica da disputa política. Eu nunca afasto a perspectiva do poder na análise desses fenómenos. Obrigado. O que é que está aí em jogo? É a manutenção de um lado e do outro lado a pretensão de assumir o poder. Então toda essa análise, toda essa narrativa discursiva... Aqui entra também a lógica da manutenção do poder a todo custo. Mas já volto assim para terminar. Da manutenção do poder a todo custo e do acesso ao poder a todo custo. Todos atuam a todo custo. Ok. Chipilica, é a sua vez, já reclamou a questão do tempo. Vou lhe dar o seu tempo que tem por direito, mas colocando a seguinte questão. Aqui fala-se muito da luta nas instituições, mas como é que deve ser feita a luta fora das instituições para influenciar as instituições? Para o cenário angolano, essas lutas fora das instituições são sustentáveis? Há um perigo muito grande, porque a geração da mudança não tem tido a mesma oportunidade que teve a geração de 70 e de 80. Por exemplo, muitos de nós estudamos numa única escola. Hoje há um apartheid social muito grande, educacional também, que é uma segregação já a partir do berçário. E a geração que será da mudança vai ser a mais frustrada
de todos os tempos. Primeiro, não tem acesso à escola, não tem acesso aos serviços públicos com qualidade, no geral, e muitos desses vão fazer mesmo revolução. Ou seja, o cenário está sendo criado... que revolução se refere? Não, ela vai ser rezo ou oro para que seja por meios pacíficos, mas poderá não ocorrer isso, porque ela está sendo discriminada diariamente. Acho que as condições estão criadas para a exclusão. Uma revolução que não seja pacífica, que pode comprometer a paz? Exatamente. O cenário, tudo está a ser montado para isso. Essa geração, 2000 para frente, tem muitas dificuldades. Já não tem aquela oportunidade de todos estarem na mesma escola. Hoje, por exemplo, nós aqui do painel, podemos ir em várias instituições deste país, encontraremos os nossos colegas do ensino primário, do ensino médio, da faculdade, os vizinhos. E hoje essa geração está a crescer assim. Quem tem um pouco de dinheiro, sai do bairro, vai para um condomínio, coloca os filhos em melhores colégios, coloca os filhos no exterior. Portanto, eles crescem, e aquilo que o mais velho William estava a dizer, sem um mínimo de socialização com os seus. Logo, não vai criar empatia com as pessoas. E esses são os governantes da manhã. Então, essa geração da independência, e juntando a nossa, estão a criar condições para um dia esse país voltar à instabilidade. Mas isso a médio ou longo prazo, Chipilica? A médio ou longo prazo? A médio prazo. Se não tem, porque muitos deles já estão com 20 anos. Vamos só contar, por exemplo... Somos uma espécie de vamos só relógio. Contar, por exemplo, a geração da paz. Vamos só contar a geração da paz. Portanto, podem aguentar 2027, conformados 2027, mas tenho algumas dúvidas que em 2032 vão ficar impávidos e serenos. Vão ter quantos anos? 30 a 35 anos. Mas Chipilica, nós também temos uma geração em que só reclamam nas redes sociais, quando são chamados... Mas eles vão acabar... Não, o problema é que o produtor já me se referiu, é que quem está no poder está preocupado em manter o poder. Por todas as vias. E com todas as forças. Não está preocupado em garantir boa governação, criar as condições mínimas para que essa geração da paz possa ser a geração da mudança e do desenvolvimento do país. E o perigo está iminente. Só não quero observar, só não quero olhar para isso, porque estão a pensar que o poder é vitalício. E os agitadores dessa geração da paz vão sair dentro do MPLA. Essa história de pegar o dinheiro do saco azul e tentar corromper as pessoas, colocá-las na mendicidade, para depois... Há pessoas que estão a ser corrompidas. Há pessoas que estão a ser corrompidas. É só você olhar, Horácio, muitos daqueles que eram, diríamos, os precursores da mudança, ativistas, etc., etc., onde estão hoje? Acha que foram corrompidos? Portanto, este método, muitos exemplos inacabados, portanto, este método de fragilizar as pessoas isso também é uma forma de manutenção do poder por intermédio desse... Mas isso não vai chegar. Sabe por que não vai chegar? Porque não temos uma economia estável, recursos suficientes, porque esse poder só se mantém por causa disso. Okay. Porque há um desperdício nas riquezas do país que servem para a manutenção do poder, quando deviam servir para criar infraestruturas em condições de manter o poder. Aqui não há outra forma. O que as pessoas querem, o que o povo quer, é ter o mínimo para a sobrevivência. Ter uma escola, ter um hospital. Mesmo que seja, resto depois, mesmo que o Estado, mesmo que for um país Estado, depois mesmo que for um Estado autoritário.
Não importa, o importante Não é que seja um ter... Estado autoritário. Estou a falar o mínimo de um Estado democrático de direito. Ok. A essência, a dignidade, que as pessoas querem isso, o Muito mínimo obrigado. de dignidade. Muito obrigado. Agora vou dar 2 minutos a cada para terminarmos e peço aqui desculpas ao fecho, vamos roubar alguns minutos ao noticiário. O Dr. Custódio é sempre acusado de ter uma visão bastante partidária, mas eu quero convidá-lo para olhar, e eu estou a insistir muito nisso, na busca de soluções diante das dificuldades que são colocadas para termos um país normal. Olha, é assim, eu tenho muita dificuldade quando eu vejo alguém argumentar e dizer que a realidade do nosso país está posta apenas numa perspectiva dualística, antagonística. De um lado você tem o MPLA, que quer a todo custo se manter no poder, do outro lado você tem a UNITA, que quer a todo custo chegar no poder. Não, isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque nós temos parâmetros mínimos para enxergarmos a realidade. Um dos parâmetros mínimos que nós temos é que nós temos de nos lembrar que nós somos um Estado democrático e de direito. Percebe? Aqui o que se trata, por exemplo, quem olha para essa ação em que a UNITA suscita a fiscalização abstrata de constitucionalidade e olha para uma decisão, um despacho como este, que o Tribunal Constitucional profere, eu faço uma pergunta. Aqui trata-se apenas, simplesmente, de um que está a lutar para querer chegar no poder e outro que está a lutar para se manter no poder? É somente isso que está em jogo? Não. O que está em jogo aqui é que, infelizmente, nós não temos parâmetros mínimos do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, para enxergarmos as questões de Estado e entendermos que as questões de Estado transcendem as perspectivas, a realidade, as perspectivas político-partidárias. Se isso não ficar claro, meus amigos, nem daqui a 50 anos, nós vamos sempre brincar de gato e rato. Ora estás tu, amanhã estou eu, e no meio de tudo isso vamos esquecer de uma coisa, que nós temos a pessoa humana, o ser angolano, que nós precisamos realizar. Quando eu vejo uma estatística que me diz, sim, quando eu vejo uma estatística que me diz que nós temos 10 milhões de angolanos na informalidade, que daqui a 30 anos não estão a contribuir para a segurança social, daqui a 30 anos vão ficar velhos, percebem? E não há garantias de sobrevivência no futuro. Desculpa, com todo o respeito, eu não posso enxergar a realidade de Angola somente nessa perspectiva dualística de que, ora, há um que está no poder e há outro que está a lutar para se manter no poder. Não. Eu sou angolano. Antes de ser da UNITA, antes de carregar a bandeira de qualquer partido, eu sou angolano. Tenho consciência própria, percebe? E a minha consciência como angolano, que vai além simplesmente de uma maneira político-partidária, me diz que, infelizmente, Angola não está certa. A forma como o país está governando não está certa. Para terminar. Esse país, para terminar, a forma como Angola está a ser governada, Angola mata. E tem milhares e milhares de angolanos morrendo todos os dias sem esperança. E isso transcende única e exclusivamente uma bandeira política-partidária. É por isso que eu luto para que Angola mude. De outra sorte, nós não estamos a fazer nada, infelizmente, com todo o respeito para quem acha que se trata somente de amanhã chegar ao poder. Senão, o que é que acontece? Muito obrigado. O Capapinha tinha razão. O Capapinha tinha razão quando ele disse assim, olha, nós não podemos deixar que quem está a lutar para chegar lá chegue, porque amanhã vão chegar lá e vão roubar mais do que nós, que já roubamos, que já nos fizemos. Então, é melhor nós que já roubamos, já não estarmos lá. Muito obrigado. Com todo o respeito. Muito obrigado. William Toné, para finalizar 2 minutos, e aqui eu vou lhe colocar uma questão. Somos um povo medroso? Temos medo de lutarmos pelos nossos direitos? Como nota de conclusão, tem 2 minutos. William Toné? William Toné, não sei se consegue me ouvir. Manuel José, somos um povo medroso? Os seus 2 minutos. Para William? O William não respondeu, acho que não está sem retorno, mas coloco para si, somos um povo medroso? É assim. Nós, quando falamos, nós temos que ir sempre à origem dos problemas. Mesmo essa questão, por exemplo, da conferência de imprensa, do CIPRA,
As pessoas têm que pôr na mente o seguinte. Olha, José, fiz uma pergunta. Somos um povo medroso, não assim, busca outros. Assim. Depois vocês dão voltas e acabam por não responder a questão que eu coloco, Mano José. É assim. Se não se esqueça que está perante um jornalista, né? Eu sei quando é que o jornalista quer levar para um caminho, quando não quer levar. Mas responda. E é muito difícil me levar para um caminho onde eu não quero ir. Mas responda. É por isso eu vou lhe responder, como eu estou a responder. CIPRA é o antigo Gracima. As pessoas sabem o que é isso. É um instrumento de manutenção do poder. Aquilo que as pessoas, por exemplo, estão a dizer, e que muitos aqui no painel também mencionaram, daquele trio de governantes que estavam lá nessa conferência. Ao propor, se eu posso lhe fazer uma pergunta aqui, será que a Despertar é convidada para ir para aquela conferência? Nunca. Então, nunca somos convidados. Ou seja, a exclusão já está lá. Está lá atrás. O CIPRA é um mecanismo de branqueamento da imagem. Mas eu não de lhe quem perguntei governa. sobre o CIPRA, eu lhe perguntei sobre a questão do Tudo MED. está ligado. Eles vão para ali e retiram toda a possibilidade de quem faz contraditório de verdade. Eu, como jornalista, fui uma vez ao CIPRA, mas convidado por alguém que estava numa instituição, que me disse, olha, vai só para lá, vais entrar. Eles afastam já a partir dali. A partir do convite. Ou seja, as pessoas não podem retirar isso. A minha pergunta sobre a questão do medo. Eu estou a falar isso por causa da questão das instituições. Não há inocência aqui. O problema, as instituições, quando falamos das instituições, as instituições estão formatadas exatamente para isso. É aquilo que o Chipilica mencionou. Ok. Não é? Para terminar. As pessoas aqui são balizadas. Veja aquele vídeo, não é acaso também. As pessoas estão dizendo, não, aquele é só um acaso. Há um vídeo que vazou de elementos da JMPLA que disseram que tu podes se formar. Enquanto não for da JMPLA, você não é ninguém. Ok. Isso não é acaso. As pessoas têm que olhar para ali e não ficarem distraídos por questões que não têm nada a ver. Somos medrosos ou não? Mas medroso como? Então, medroso na perspectiva do Coraço está a pensar. Por exemplo, estou a pensar, estou a perguntar. O cidadão vai fazer? O problema não está no cidadão ainda. Mas estou a falar não está no cidadão. Entre instituições organizadas irão só... As instituições levam por esse caminho, depois há cedências no meio do caminho. Há pessoas que veem, para a minha vida está coisa, e cedem. E entram. Mas isso tem a ver com a opção das pessoas, as pessoas optam. Então não acredita, não é? Aliás, não partilha da opinião. Nós tivemos aqui, o Custódio fez uma revelação, por exemplo, eu não sabia. O Custódio, por exemplo, era no MPLA afinal, agora está na UNITA. Mas não fez uma opção. Está muito preocupado com o Custódio. Não é estou a dar exemplo de como é que funciona. Mas deixa o Custódio a parte. Se ele está lá, ele viu, não, ele não dá, vou para o outro lado. É assim que as pessoas funcionam. Agora não pode, assim... grosso modo, você fazer essa pergunta, não, o povo não existe isso. Muito obrigado. Isso não existe. Dr. Jaime, há ou não medo para essa geração lutar para os seus direitos? Aquela geração dos anos 60 enfrentou o exército colonial com katanas e outros objetos para fazer valer os seus direitos. Como é que essa geração tem lutado para salvaguardar ou para pelo menos fazer valer os seus direitos? Olha, depende da perspectiva de luta que me apresenta aqui. Há vários mecanismos de luta. E em Angola o único mecanismo de luta válido é aquele que não viola o Estado de Direito, o Estado Democrático. É um mecanismo mas que na altura também aquela luta também violava os direitos. Sim, mas não podemos fazer apologia à violência como a apologia à violência. O Chipilica, por exemplo, disse que o país está a ser conduzido para esse ponto, em função do comportamento de quem governa. Olha, eu vou lhe dizer de tanto oprimir, as pessoas poderão encontrar um ponto de saída. Há sempre uma relação muito direta de causa e efeito entre crise social e econômica e o despertar político. Sempre que há situações dessa natureza, o cidadão se transforma em político imediatamente, porque vai apontar o dedo automaticamente até a quem está a governar e olha para quem está a governar como culpado da sua situação. E todo o sentimento de animosidade, de antipatia em relação ao governo cresce, alimenta-se. Quando a situação econômica, a estabilidade social for uma realidade,
o cidadão esquece da política porque ele tem coisas mais importantes com que se preocupar. Se assim fosse, o angolano seria partícipe. Sabemos que hoje muitos são alérgicos à vida político-partidária. Olha, alguns são alérgicos porque nós tivemos uma história de muita violência e essa violência partiu justamente devido às nossas contradições políticas. E há pessoas que já não têm mais lembranças desses momentos e não querem colocar-se numa situação em que possa ser vítima de uma coisa qualquer. E há quem também entende que tem formas próprias de luta e que não quer ir à rua como todos vão à rua. Agora, se acha que achou o facto de não estarem na rua Jaime, a fazer barulho... Quem governa tem a noção de que somos uma espécie de bomba-relógio e que precisa efetivamente dosear para corrigir. A gente está a pensar todos os dias. Nós não somos os únicos que observam a sociedade. Então por que acontecem essas situações que temos verificado nas instituições e que as instituições são cada vez mais fechadas, cada vez mais ao olhar para um interesse? Quem faz as instituições somos nós. E nós, angolanos, temos já no nosso ADN esse aspecto muito securitário, de muito segredo, de não falar à toa, de não passar informação, de ser muito cauteloso. Está a falar da cultura do medo? E de ser olhar para o outro com alguma desconfiança. Não é a cultura do medo. A sociedade foi construída assim. Repara para essa transição que houve. Um processo de colonização... Então somos uma sociedade de medrosos, é isso? Espera aí. Um processo de colonização com apartheid, muita violência. A colonização por si é violência. Depois entramos por um processo de luta de libertação nacional, andamos a matar-nos uns aos outros. 75 proclamou-se a independência aos tiros. Os tiros continuaram até 2002. Repare que este ambiente de violência, essa exposição de muitos anos de violência, acaba alterando o comportamento das pessoas, incluindo aquelas pessoas que nem sequer participaram de nenhuma fase desse processo todo. Então não podemos esquecer. Muito obrigado. Deixa-me concluir. Sim, conclua. Não podemos. Já estamos para além do nosso tempo. O panafricanista e psicólogo Francis Fanon falou sobre essa matéria para dizer por que razão é que determinadas comunidades são violentas. Então eu penso que cada cidadão faz a sua parte com as ferramentas que tem, com os meios que tem à disposição e com o espaço que tem disponível. Alguns decidiram entrar para a política porque pretendem não só reclamar, mas querem estar dentro de uma instituição em que possam influenciar as decisões para a mudança ou para a manutenção. Agora, eu penso que, de outra forma, eu não posso fazer apologia ao uso de instrumentos ou de mecanismos que sejam contrários à ordem, à estabilidade pública. Mas como deve ser feita esta luta pelos direitos, que muitos acham que estão cada vez mais a serem surrupiados? Tudo começa pelo conhecimento dos seus próprios direitos. O cidadão não poderá nunca lutar pelos seus direitos se ele não os conhecer, se ele não conhecer os instrumentos, os mecanismos que a lei dispõe para ele. Por uma sociedade aberta, uma sociedade da internet. Hoje já ninguém tem o monopólio da informação. Cada indivíduo com telemóvel é um repórter e tem acesso à informação. Qualquer indivíduo vai na internet, vai para o perfil, por exemplo, do mais velho William Toné e vai ler o que é que ele escreve, vai ler. E hoje já ninguém tem o monopólio da informação. A informação foi democratizada. Foi democratizada. Hoje as pessoas devem procurar se instruir. Muito obrigado. Faltam os 2 minutos do William Toné. O William Toné está ali para se despedir já agora. Acho que o William Toné não consegue nos ouvir. Para ter dado meus últimos minutos. Mas já deste os seus últimos minutos. Não dei ainda. Então vá rapidamente os seus 2 minutos. Rápido. 2014, 2025. 11 anos de crise. 2002, 2025. 23 anos de paz. Durante os 23 anos, só praticamente 9 anos de alguma estabilidade econômica e financeira. De 2014 para cá, a crise agudiza-se. Aqui as pessoas não vão querer saber os seus direitos. A fome vai levar as pessoas a reivindicarem. E a instabilidade está cada vez mais crescendo. E, infelizmente, há o discurso da ignorância, de que está tudo bem, de que as instituições estão a funcionar,
quando na verdade o mínimo de dignidade que se pode pedir a estes governantes estão se desinteressando. Portanto, a continuar assim, o pior vai acabar a acontecer. Sem a UNIDO, com a sociedade civil, mas as pessoas vão acabando de criar instabilidade nesse país se os indicadores continuarem a ser esses. 14 anos. Muito obrigado. 23 anos de paz, 9 anos de alguma instabilidade. Muito obrigado. Assim, colocamos um ponto final a esta edição. E aqui eu termino hoje esta edição com um pedido particular de desculpas aos nossos ouvintes, especialmente ao Frei Angalo, que acabou por desistir do debate de hoje. Com respeito e esperança, reitero o nosso pedido de desculpas a todos os nossos convidados. Não digo é normal, mas estamos habituados em que muitas das vezes há essa contradição em termos de princípios, de valores e de pensamento. E o ponto de equilíbrio busca equilibrar as vontades dos nossos convidados, assim será. E aqui os nossos convidados também são suficientemente humildes. Houve os pedidos de desculpas do William Tonen, que achou que se cedeu, e também nós aqui, de uma forma mais abrangente, também reiterarmos aqui esse pedido de desculpas. Já sabe, a próxima semana estaremos de volta. Os abraços são de António Festos, Orébio dos Reis, René Agostinho, Celestino Chivela, o abraço dos Reis. Fique bem, até a próxima. Entre opiniões divergentes e factos contundentes, buscamos o ponto de desequilíbrio.